Você fez uma apresentação fantástica do seu produto, ele entendeu muito bem. Agora você vai passar o preço. Te deu medo? Então tem alguma coisa de errado, né? É verdade. Eu sou a Karina, esse é o Flávio, somos arquitetos e engenheiros da Empreendice e a gente quer te passar como colocar a cerejinha em cima do bolo. Isso aí, exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Olha só, no nosso último vídeo a gente começou a falar um pouco sobre vendas, não foi isso? Né? Nós apresentamos o conceito de que vender é possível qualquer um aprender. Não existe esse conceito de vendedor nato, o cara é bom. Não. Existem pessoas com habilidades naturais, isso é fato. Mas qualquer habilidade pode ser desenvolvida e você pode se tornar um excelente vendedor para vender os seus serviços. É verdade, é bem isso mesmo. Então, e hoje a gente quer te passar uma tranquilidade na hora de fazer essa questão do preço, né? Para poder passar isso para ele bem de forma bem tranquila mesmo. Sabe quando a gente está fazendo um bolo que tem toda uma receita? Então a gente coloca o ovo, coloca o trigo, coloca, mexe, enfim, unta a forma, depois coloca no forno. Então isso tudo já passou. Agora seu bolo já está pronto. E você tem a cerejinha que você vai decorar ela. É dessa forma que você tem que visualizar na hora de passar esse preço para o seu cliente. Isso, exatamente. A gente não vai falar nesse vídeo sobre precificação, ou seja, como montar o seu preço. Num vídeo posterior a gente vai falar um pouco mais sobre isso e detalhar. Isso é um assunto à parte para ser tratado e gasta bastante tempo a gente falar sobre isso. A gente quer agora, nesse momento, falar um pouquinho sobre a questão do momento. Tete a tete com o cliente, você vai passar o preço para ele. Como é que você se comporta com relação a isso? A gente tem ouvido por aí o pessoal falar, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu lembro que minha sogra, a mãe da Karina, uma vez disse, nossa, eu gosto de fazer projeto, mas quando é para falar em venda ou passar preço, aí eu tremo na base. É que minha mãe também é arquiteta, né? Ela é arquiteta também, né? E ela comenta sempre isso com a gente. E eu vou confessar para vocês, herdei isso dela. Aprendi ao longo da nossa vida profissional a melhorar isso, mas na hora de passar o preço, as pernas chegaram a dar umas tremidas, assim, porque dá um medo da reação do cliente. Então isso ao longo da nossa vida profissional, Flávio foi trabalhando comigo e hoje já não tenho mais medo disso não, pelo contrário, para mim passou a ser a melhor parte da reunião. Bom, o primeiro ponto que eu acho importante a gente começar a abordar aqui, né, Karina, é a questão de que o momento de passar o preço tem que ser um momento muito confortável. Tem que ser um momento muito tranquilo. Você tem que entender que o preço se passa geralmente aonde? No final. Então você passou um tempo longo construindo valor em cima daquilo que você vai apresentar. Falando sobre o seu trabalho, o que você faz. Nós comentamos isso no vídeo anterior. Vale a pena dar uma olhada lá e assiste nosso vídeo anterior que a gente falou muita coisa sobre isso, né? E a gente construiu todo um processo. Na hora de apresentar o preço, é um momento que tem que te trazer assim, uma tranquilidade muito grande para apresentar. Por isso que a gente sempre fala que o preço é a cerejinha do bolo. E de fato é. Nós queremos apresentar um conceito aqui interessante para vocês, que é o conceito de preço e de valor. Preço versus valor. Imagina isso na sua cabeça. É muito importante diferenciar o preço do valor. Isso, exatamente. Vamos dizer que eu tenha uma empresa que vende um produto, vamos dizer, um produto que é uma commodity, um produto muito comum no mercado. Ah, eu vendo milho. Perfeito. Esse preço no mercado, ele não é disputado em termos de qualidade do produto em si. Gasolina. Gasolina é gasolina em qualquer posto, né? Embora se trabalhe muito a questão do ambiente, do posto. Hoje tem um trabalho todo feito em marketing para tentar agregar valor nessa questão do produto. Mas, gente, gasolina é tudo gasolina, né? O produto é o mesmo. O produto é o mesmo, né? Então, nesse tipo de produto, geralmente se trabalha com o conceito do marketing de preço. Então, fica aquela briga de preço. Aí você vê gasolina 3,893 e 3 dígitos, vírgula, que tudo para poder tentar, no meio da briga, conseguir dar o menor preço para o cliente. Nosso produto que nós vendemos, que na verdade são serviços, né? O nosso serviço, o que ele é? Ele é algo que tem um valor grande agregado. Então nós saímos do campo do preço e migramos para o campo do valor, para agregar valor no nosso produto. E por isso que você gasta ali um tempo grande explicando sobre o seu produto. Então falar em construir valor é o ponto mais importante que a gente tem que entender. É por isso que no vídeo anterior nós comentamos muito, né? Sobre de uma boa apresentação, uma boa postura, o local onde você vai estar, como que você demonstra autoridade para o cliente, para entender que você é bom naquilo.
Como que você constrói aquela imagem na frente do cliente, que você está bem posicionado no mercado, que você tem o seu portfólio de clientes bem estabelecido. Tudo isso a gente falou sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer agora para você é o seguinte, chegou a hora. Você está na frente do cliente, terminou de fazer a apresentação, ele entendeu, ele te faz a pergunta assim, maravilha, quanto custa esse produto? Né? É nesse momento que a gente quer que você tenha tranquilidade na hora de apresentar. E firmeza, muito importante essa questão da firmeza. Né? Um detalhe que é muito importante, que tem que ser tomado cuidado, é a hora que você vai passar o preço, na montagem desse valor, não entrando no lado da precificação, mas se você às vezes está tete a tete com ele ali e você vai precisar montar o valor de imediato, isso é um risco muito grande. Muito grande. A menos que seja, por exemplo, um projeto por metro quadrado, aí é mais tranquilo que você já tem a sua composição de preço. Mas muitas vezes na emoção da conversa, você vai passar um preço de imediato para ele, dá arrependimento, porque pode ser que você passou ou em excesso ou a menos do que é o valor do seu serviço. E depois fica difícil voltar atrás, né? Aliás, nunca volte atrás. Difícil. Seu cliente então, não pode exatamente, não tem como voltar atrás. Exatamente. Você pode passar um valor muito alto, isso é problema? É problema. Porque como é que você depois vai adequar o preço? Você vai ter que trabalhar numa margem de desconto alta, você está demonstrando que não pega bem, que você está demonstrando que seu produto não vale aquilo que de fato você falou que valia. E se o valor é baixo, pronto, aí você criou um problema pior ainda. Porque perdeu o valor do seu serviço. Não, primeiro que o seu produto não tem qualidade, por isso que você está vendendo ele a peixe banana. Primeiro ponto. O segundo ponto é que como é que você vai corrigir isso? Nossa. Agora que o cliente botou o número na cabeça. Eu tenho uma grande preocupação, e a gente sempre fala isso, né? O cliente pergunta assim, quanto que vai ficar para construir a minha casa? Essa é uma pergunta difícil, porque o cliente sempre pergunta, e você tem que saber trabalhar esses números. Então sempre dê uma margem. Isso pode ir de tanto a tanto, dê uma margem bem abrangente, que você falou e ao mesmo tempo não falou. Verdade, né? Você deu o norte que ele precisa, exatamente, mas você não deu com exatidão, entendeu? Porque isso é um risco, né? Porque a construção depende de N variáveis ao longo do processo, né? Sim. Então, assim, você dá um norte. A gente, por exemplo, a gente usa muito como base o sindicato da construção civil, ela lança às vezes o CUB, que é o custo unitário básico. Então, a gente dá como padrão aquilo para o cliente, mas a gente fala sobre as variações que pode acontecer. Nunca com exatidão quando a gente vai falar, por exemplo, um custo de obra, né? Ao menos que já seja, de fato, a apresentação final de orçamento, né? Quando você já olhou o projeto, já analisou. Mas precificação a gente vai falar bastante lá pra frente. Vai evoluir bastante. Mas vamos lá, você tá de frente a frente com o cliente, mantenha a postura, seja tranquilo. Eu costumo fazer umas brincadeiras e esse momento é um momento que cabe bem uma brincadeira, porque é um momento de você relaxar no ambiente. Às vezes o cliente me pergunta no meio da apresentação assim, mas eu acho que isso é caro, quanto custa? Eu viro e falo para ele assim, não me tira essa alegria de te apresentar o preço do produto, porque essa é a parte mais fácil. Vamos falar aqui sobre o que eu vou te entregar, qual o serviço que eu vou te oferecer, que no final você vai ver que o preço é apenas um detalhinho ali no processo. E dá uma risada, brinco, conto uma historinha, uma piada qualquer, ou seja, esse momento tem que ser muito descontraído. Quando você apresentar o valor no meio desse ambiente descontraído, apresenta de uma forma tranquila, uma forma clara. Na sua cabeça, no seu subconsciente, você tem que olhar e falar assim, caramba, meu produto é bom pra caramba e é barato demais. Eu não sei como é que eu consigo vender tão baixo desse jeito. Autoconfiança. Você tem autoconfiança para apresentar o preço do seu produto dessa forma? Cara, já está resolvido. É verdade. Né? 50% do problema está resolvido, ou seja, da sua parte está fechado. Já. E tem mais. A gente consegue muito visualizar a cara do cliente quando ele recebeu aquele valor. Verdade. Então, assim, eu até confesso, quando eu vejo que o cliente acha barato demais, dá até raiva, né, Flávio? Eu prefiro que ele ache caro, porque eu quero que ele dê valor naquilo que eu estou vendendo para ele. Então, assim, tente ler a expressão facial dele, tente ler se ele já tem outros concorrentes que passaram preto. O corpo fala muito. A reação. A forma, a reação, o jeito que ele olha, aquela olhadinha pra cima, pro lado. Você pode até estudar, tem alguns vídeos na internet aí que você acha sobre o corpo fala, esses movimentos, você vai conseguir perceber. Lembra da muita psicologia, coisa. Na engenharia, na arquitetura? E aliás, se tem uma coisa que a gente tem muito na engenharia, muito na arquitetura, é o quê? Psicologia. Tem que usar ela o tempo todo, da negociação ao desenvolvimento e elaboração do projeto, né? Para que o cliente se sinta feliz com aquilo que você está entregando para ele. É bem verdade. Então, assim, tente sentir o seu cliente. Olha para a cara dele, face a face, e tenta ver o que passou. Porque muitas vezes você
vai precisar mexer naquele valor para atender ele, mas você pode mexer em vez de valor, por exemplo, mexer na condição de pagamento, que o seu valor continua sendo agregado, mas ele vai ficar feliz com você. Então, assim, converse com ele, aí, né? Eu já tô com vontade de falar sobre precificação aqui, mas eu não posso. Esse não é o momento, a gente vai falar sobre isso lá na frente. É verdade. Né? Existem muitas coisas envolvidas nesse meio aí, técnicas da forma que você trabalha, né? O que você pode fazer, o que não pode, o que pega bem, o que não pega bem. Existe muita coisa, mas a gente vai falar isso depois, né? Compartilha com a gente, deixa nos comentários se você teve alguma experiência diferente na hora que você foi passar o seu preço pro seu cliente. Fala pra gente que a gente quer saber como que tem sido essa apresentação pra vocês. E não esquece não, se inscreve no nosso canal do YouTube, nos segue no Twitter, no Instagram, no Facebook, Telegram. A gente tá por aí porque a gente quer passar muita informação pra vocês. Na verdade, lembra da hashtag Emprendices. Então, se você procura em qualquer uma dessas redes, você vai achar esse nome, Emprendices. Então, você vai achar a gente e vai nos encontrar lá. Ok? Abraço pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.